Que essa seja realmente uma manhã tranquila e feliz para todos nós, né? Nesse momento de meditação, de reflexão, onde para a sequência das nossas ideias, nós utilizamos trabalhos de Joana de Ângeles, o autodescobrimento, uma busca interior, psicografia de Divaldo Franco, para que nós tenhamos aí algumas pistas para conversar e também para irmos alinhando aí as nossas necessidades. Importante lembrarmos que a Joana de Ângeles, na sua obra, no seu trabalho, ela escreve objetivando auxiliar-nos a lidar conosco mesmo, com nossos melhores sentimentos e também com o nosso semelhante, de maneira que a gente consiga ter uma vida mais proveitosa, mais eficaz, e não simplesmente uma vida onde a gente vai passando um dia pelo outro, vivendo os compromissos, sofrendo as aflições, os problemas, os desafios, e sem amadurecer o sentimento, que é o mais importante. Como diz o Espírito Emmanuel, a maioria das coisas que nos acontecem, que nos levam a dissabores mais profundos, mais significativos, fazem parte da interpretação do nosso orgulho. Grande parte do que nós sofremos não existe. Só existe porque o nosso orgulho determinou que aquilo fosse um grande problema, um grande obstáculo. Então, na verdade, a maioria não existe. Então, nós precisamos compreender-nos primeiro, irmos avaliando o nosso sentimento e melhorando o nosso entendimento da vida, para que a gente possa conseguir melhorar também a nossa missão, nossa responsabilidade neste mundo. Nesse capítulo ainda nós estamos trabalhando o subconsciente e os sonhos, né? Lembrando que os sonhos, no desprender do espírito, na vida espiritual, eles são a manifestação de toda a nossa vivência, do que somos como criaturas, né? Todos os sonhos que nós, de alguma maneira, temos, tem a ver conosco, tem a ver com a nossa vida, seja a vida presente, seja o passado. Mas nós estamos envolvidos com os nossos sonhos de maneira significativa. E nós estamos na parte onde a Joana fala que nós podemos programar os nossos sonhos. Não é programar o que sonhar, mas como sonhar, né? Porque já que o sonho é uma experiência do espírito no mundo espiritual, enquanto nós dormimos, enquanto o corpo repousa, a alma não. O espírito desprende-se da matéria e pode ter experiências em si mesmo, mergulhando na própria memória, vivenciando as tormentas naturais de cada dia, dos problemas que a gente já está vivenciando, ou pode também fazer viagens espirituais, ter encontros com seres queridos, renovar o ânimo para voltar e continuar vivendo, encontrar amores, encontrar afetos desta e de outras vidas que também estão dormindo. Aqueles que estão dormindo, nós podemos encontrá-los. Aí alguém pergunta, mas quer dizer que todo mundo que a gente encontra é porque a gente encontrou mesmo? Nem sempre. Pode ser que também, por conta dos nossos anseios, dos nossos sentimentos reprimidos e uma série de requisitos, a gente acabe criando também por ideoplastia figuras que não existem, né? Principalmente aquelas que têm relação com as nossas paixões, né? Aquelas que têm relação com as nossas paixões, sejam elas materiais ou emocionais. Se tiver a ver com as nossas paixões, nós podemos criar um personagem e nos relacionarmos com esse personagem sem que ele seja real. As nossas paixões, elas costumam determinar muitas vezes o que nós vivenciamos como sonho. Só um exemplo prático para a gente entender. Eu tenho uma pendência com alguém, não gosto dessa pessoa, mas não tenho coragem de ir lá e me digladiar com ela e falar um monte de coisa que eu tenho vontade para essa pessoa. Aí, de repente, num determinado momento, eu me vejo no sonho, diante da pessoa, falo tudo que eu quero para ela, digo um monte de besteira, falo um monte de coisa e acordo no outro dia e falo, falei tudo, né? Ela teve que me escutar. Aí a espiritualidade fala, engano seu, você percebeu que aquela imagem era uma imagem estática, que te ouviu tranquilamente, ouviu tudo que você tinha para dizer e não brigou com você, não fez nada? Porque ela não existe, é uma ideoplastia, é uma criação sua, né? E aquela criação, então, a gente usou e canalizou toda a nossa frustração e tudo que a gente está sentindo na direção daquela imagem. E assim por diante, né? O negócio, as coisas materiais que nós vivenciamos no dia a dia, nós podemos mergulhar naquilo durante o sono. E, na verdade, estamos nos recessos da própria memória, vivenciando problemas aqui do dia a dia. Mas nós podemos também ter noites refazentes, onde, como espírito, possamos viajar, possamos conhecer outras paragens, como eu falei, encontrar amores, nos prepararmos para a existência.
né? De vez em quando a vida começa a ficar um pouco mais pesada e a gente acha que não vai dar conta, a espiritualidade coloca a gente em contato com a nossa própria planificação espiritual, com aquilo que a gente escolheu para viver aqui. E aí a gente percebe que está tudo certo, que o caminho é por aí mesmo, que na verdade somos nós que estamos querendo fraquejar, estamos querendo desistir, mas que o caminho é por aí mesmo. Então a gente volta mais forte, mais refeito e fala, nossa, hoje eu tive uma noite boa, dormi bastante. Não é porque dormiu bastante, porque tem gente que dorme 17, 18 horas e acorda em frangalhos, né? Eu já vi muita gente dizer assim, eu não consigo descansar, durmo, não descanso. Então não é a quantidade de horas, mas é como a gente dorme, né? Como a gente volta do lado de lá. Para isso a gente tem que preparar. E essa preparação não é para o sono, é uma preparação para a vida, como nós falamos. Se nós não tomamos cuidado com o que nós sentimos e o que nós pensamos e fazemos, nós não vamos nos preparando para a vida, para usufruir da vida o que ela tem de melhor. Na verdade, nós vamos vivenciando turbilhões de aflições, de problemas, e vivemos dentro dele. Durante o sono não é diferente, porque o sono, os sonhos, é uma continuidade da vida. Somos nós que estamos do lado de cá, conturbados, aflitos, amargurados, aí a gente vai dormir e fala assim, bom, eu queria pelo menos agora dormir para descansar. Agora, nossa, minha vida é muito aflitiva, tem muito problema, então agora eu vou dormir para descansar. Mas por que você acha que vai ser uma outra pessoa do lado de lá? Do jeito que a gente está do lado de cá, a gente passa para o lado de lá. Acontece isso também com a desencarnação. Se a gente desencarnar agora, como é que nós vamos estar no mundo espiritual? Do jeito exatamente como nós estamos agora, nesse instante. Né? Se a gente passar para o outro lado, a gente vai para lá do jeito que está. Não vai acontecer um milagre, não vai mudar nada. Ninguém vai virar anjo ou demônio porque morre. É nós que vamos para lá, do jeito que a gente está. Né? A Joana de Anjos disse isso para o Divaldo Franco, é o autor desse livro, uma vez. Trabalhe para que você morra num bom momento. E ele disse, mas tem bom momento para morrer? Eu disse, tem. Que bom se a desencarnação te pegar trabalhando no bem, te pegar vivenciando coisas boas, te pegar num momento ótimo da sua vida. Você vai passar para o outro lado desse jeito. Com esse estado emocional, com esse estado de alma, do que te encontrar cometendo um crime, fazendo uma coisa errada, né, aprontando, fazendo alguma coisa que não deve, ou com raiva de alguém, ou com pensamento cheio de coisas ruins, você vai passar para o outro lado desse jeito. Não é diferente. Então não é a preparação para o sono, na verdade, é uma preparação para a vida. Por isso que a Joana fala, a gente precisa, né, nós podemos programar as nossas experiências oníricas, ou seja, as experiências durante o sono, que ela com a autossugestão, com leituras salutares, exames de consciência, né, para liberar-nos da ira, da raiva, da amargura, do ressentimento, de tudo que a gente tem contra os outros. Santo Agostinho dá a receita, né? Ele fala que quando a gente vai dormir, a gente deveria se perguntar, será que hoje eu fiz todo o bem que eu podia fazer? Fazer a pergunta para si mesmo. Depois dizer, eu tenho alguma coisa contra alguém? Depois, alguém tem alguma coisa contra mim? E ele fala, e não temer multiplicar essas perguntas, para que a gente se investigue e aprenda a se tornar mais consciente de quem somos. A oração ajuda, claro, não adianta só orar. Tem gente que diz assim, toda noite quando eu vou dormir eu oro. Oro, mas, olha, eu chego a dormir orando, de tanto que eu oro. Primeiro que não se dorme orando, né? Então se dormiu orando, não estava orando direito, né? Mas se eu sentar para orar, eu durmo, então ora de pé. Fica de pé, né? Cuidado para não cair, né? Ora de pé, faz alguma coisa, mas não dormir, né? Começa a orar, fazer uma oração, termina no outro dia, quando está acordando, né? Assim seja. Olha para o dia, já clareou. Começou a oração durante a noite e terminou com assim seja de manhã. Está acordando. Isso não é oração, né? Isso é uma fórmula que a gente acha que a gente vai repetir e essa fórmula vai levar a gente para algum lugar. É o sentimento que leva, não são as palavras. Não adianta que a gente repetir palavras maquinalmente sem que o sentimento não tenha nada a ver com isso. Isso não vai funcionar. Tem que haver o sentimento, né? Senhor, estou aqui novamente, terminando o meu dia, né? Desejo dormir bem, gostaria de ir para as escolas espirituais, encontrar meus amores, aprender, ver a grandeza da minha vida, entender os meus sentimentos, saber o que está acontecendo comigo, corrigir os meus defeitos. Eu queria que o Senhor me ajudasse. É conversar com Deus. Isso é preparar-se para o sono. Aí quando a gente adormecer,
com certeza um amigo espiritual vai tentar levar a gente. Porque pode acontecer que mesmo depois de você fazer tudo isso, ainda você vai ter uma noite conturbada e vai para alguns lugares que não queira ir. Porque nós estamos condicionados. Nós temos uma vontade aqui como consciente, mas somos uma outra coisa inconscientemente falando. Inconscientemente nós não somos o que as pessoas enxergam em nós, e nem nós conhecemos tudo de nós. Nós não sabemos quem somos. Nós somos o produto de tudo o que nós já fizemos até hoje, de quando nós fomos criados até hoje. Esses somos nós. Não esse que vocês estão vendo. O Davi não é esse que vocês estão vendo. Nem eu sei exatamente como totalmente eu sou. Provavelmente conheço de mim muito mais do que vocês conhecem, mas não sei tudo. Então, facetas da minha personalidade, dos meus sentimentos, de crueldades cometidas no passado, de enganos cometidos que estão muito bem adormecidos aqui no meu consciente, mas muito vivos no meu inconsciente, influenciam a minha vida. Então não vai ser fácil quebrar essas barreiras só porque eu quero, só porque eu fiz uma oração e agora vai dar certo. Vai dar certo sim, mas com a firmeza desse propósito ao longo de um tempo grande. Mas se não tiver a chancela de uma vida voltada para a minha oração, não vai funcionar também. O que adianta no momento de oração eu me recolher e pedir e colocar-me como humilde diante de Deus, mas na minha vida diária eu não sou assim. Aí eu ajo com orgulho, com egoísmo, eu prejudico as pessoas, eu penso mal, eu desejo mal, faço coisas que eu não devo. A oração por si só não vai me levar a lugar nenhum de maneira especial. Ela é o complemento, ela é o fio, a ligação. Eu estou preparado e preciso de um fio que me leve até o andar de cima. Aí a oração faz isso, ela me transporta para lá. Senão, eu não vou conseguir. No livro Memórias de Suicida tem lá as viagens que Maria faz com as suas caravaneiras para retirar as entidades das regiões umbralinas por conta do sofrimento. Todos conseguem sair? Não. Quando lançam as redes magnéticas, o que acontece? Aqueles que estão preparados agarram nas redes e conseguem sair de lá. Aqueles que não estão, quando tocam as redes se desfazem nas suas mãos. Porque o espírito não está emocionalmente pronto para sair dali. Na verdade, quando eles clamam ajuda, ou quando alguém está lá, um de nós, se estivermos lá, clamamos ajuda aos céus, nós estamos querendo nos livrar do sofrimento, mas não estamos arrependidos. E ninguém nesta vida que esteja arrependido dos seus enganos para modificar-se e queira apenas livrar-se do sofrimento, vai conseguir se livrar deles. Porque senão os atrai de um lado, atrai de outro. Não adianta. Tem gente que fala, minha vida não dá certo, tudo que eu faço dá errado. Todos os lados que eu vou dá tudo errado, só encontro problemas. Verifique como você está vivendo, verifique o seu pensamento, verifique o seu sentimento, verifiquemos como estamos emocionalmente, porque é isso que atrai ou que repele as experiências que nós vamos viver. Se nós estamos num mau momento espiritual, é óbvio que nós vamos atrair tudo que tem relação com esse sentimento que nós estamos vivendo naquele momento. Se nós mostramos uma coisa para as pessoas, mas vivemos outras aqui dentro, por mais que as pessoas nos achem maravilhosos, nos achem cheios de virtudes, nós vamos ter experiências espirituais de acordo com o que está dentro de nós e não de acordo com aquilo que os outros acham que a gente é. Porque nós podemos enganar o marido, enganar a esposa, enganar os filhos, enganar os pais, enganar os afetos, enganar todo mundo. Podemos fazer isso. Mas se tem alguém que nós não temos como enganar, é a gente mesmo. Então, o ambiente emocional que eu estou vivenciando é o que vai me trazer nessa vida tranquilidade, harmonia, conquista, aprendizado, ou vai me trazer fracasso, desespero. Se todo mundo acha que eu sou uma pessoa virtuosa, eu acho que eu sou uma porcaria, o que é que vai prevalecer diante da vida? Que eu sou uma porcaria. Porque se eu acredito que eu não valho nada, que eu sou uma porcaria, que eu sou um fracassado, que tudo dá errado, que a minha vida não dá nada certo, é isso que eu vou atrair para mim. São pessoas com esse perfil que vão conviver comigo. São espertalhões que vão me passar a perna. São pessoas que vão dizer aquilo que eu quero ouvir, mas no fundo são falsos, são dissimulados. Porque isso está na direta relação do meu sentimento. Sou eu que atraio. Não adianta botar culpa na vida, nem dizer que não tem sorte. Porque isso, quando a gente fala isso, a gente está dando a entender que alguém lá em cima errou. Ou seja, Deus errou. Tem alguma coisa aí que não está certo. Minha vida não deu certo. Né? E não é assim. Cada um de nós está como se fez
emocionalmente falando principalmente. Então esse mundo íntimo nosso precisa ser observado constantemente, avaliado, sem culpa, sem nos colocarmos num tribunal para julgarmos-nos, para acharmos, porque isso nós já fizemos há muito tempo, isso não tem dado certo. A avaliação íntima é para verificar onde estão os enganos e como nós podemos corrigi-lo. Não para a gente achar que a gente é um monstro, que a gente não... Não é nada disso. Todos nós somos falíveis, todos nós somos limitados, temos uma série de problemas, porque somos imperfeitos. Agora, nós não podemos ser coniventes com essa imperfeição. Identificando um erro de comportamento, um traço do nosso pensamento e do nosso sentimento, nós temos que mudar. Senão a nossa vida não vai dar certo. A nossa experiência afetiva vai ser um fracasso, não vai dar nada certo, em âmbito nenhum. Mas não é porque Deus não quer, porque a vida não quer, é porque nós não estamos nos direcionando emocionalmente para onde deveremos ir. Jesus não disse, vigia e ora para não cair em tentação? Ele não estava falando que é a tentação que vem de fora. Ele pediu para a gente ficar vigilante, ou seja, observando-se, não é vigiar os outros. Ah, mas eu estou vigiando. Eu vigio a minha vizinha, eu fico de olho nas pessoas com quem eu convivo, eu não tiro o olho... Mas não é isso. Jesus falou, vigia, ou seja, vigia você. Né? Senão ele teria dito assim, ó, vigia os outros, mas não, ele disse, vigia, ou seja, você. Tenha vigilância, preste atenção, né? Para a gente não se envolver emocionalmente em situações e permitir que emoções descabidas passem pelo nosso sentimento. E quando elas passarem, a gente observá-las e retificar esse caminho. Retificar o pensamento. Ah, mas eu não controlo o meu pensamento. Na primeira vez, não. Mas aos poucos, a gente vai mudando o jeito de pensar. Não adianta dizer, eu não podia pensar isso. Tanto podia que pensou. Né? Pelo amor de Deus, eu não devia ter pensado isso. Tanto devia que pensou. Não tem problema. O problema não é o pensamento, mas é a manutenção dele. Ou seja, eu vou dar manutenção a pensamentos indevidos. Se eu dou manutenção, então eu sou o meu pensamento. Toda a minha vida vai se organizar em volta, em torno do meu sentimento e do meu coração. Né? Tem aquele bonequinho que a gente sempre faz, né? Ele emagreceu um pouquinho, ele era mais gordinho. Né? Agora ele está mais magrinho. Então toda a nossa vida gira aqui, ó, em torno do nosso sentimento, né? Em torno do nosso pensamento. Como nós pensamos e sentimos, a vida se determina em torno de nós. É só passar a prestar atenção nisso e em pouco tempo, se nós passarmos a observar o que nós pensamos e o que nós sentimos, num período muito curto, a vida começa a tomar um rumo diferente. Você altera todo o dinamismo da tua vida. Você para de irradiar o que não deve. Porque a gente reclama da vida das pessoas, mas quem irradia isso somos nós. Sou eu que irradio. Eu estou irradiando para todos os lados o quê? Um campo que vai embora, a longínquas distâncias, e vai atrair para mim tudo aquilo que tem relação com o teor desse campo. E esse campo é formado pelas vibrações que são emitidas pelo pensamento e pelo sentimento. E nós emitimos, e esse campo se expande. E vai entrar em contato num raio muito longo, até de um outro mundo até. Nós podemos irradiar o que nós somos para até mundos diferentes do nosso. Nós vamos atrair o quê? Para perto de nós. O que estiver de conformidade com esse campo que nós estamos emitindo. Então somos os únicos responsáveis pelo que está acontecendo com a nossa vida agora, hoje. Mais ninguém. E as perguntas que nós queremos fazer aos outros, as respostas que nós buscamos, não existem. Elas só existem dentro de nós. Porque mesmo que alguém nos diga, a gente não vai entender. Por mais objetiva que sejam as perguntas que alguém me faz na entrevista, a resposta que eu dou para a pessoa não faz sentido nenhum. Pode fazer sentido aqui, mas não faz sentido aqui. Porque a pessoa só vai compreender, ela vai fazer isso por ela mesma, quando ela alterar esse campo. Quando ela mudar o seu sentimento e mudar o seu pensamento, ela não precisa mais de resposta. Porque aí as coisas começam a fazer sentido. Por que não faz sentido? Porque o pensamento e o sentimento estão vibrando em dissonância com os interesses da alma. Estão dizendo os amigos venerandos aqui agora. O sentimento e o pensamento estão em dissonância. Sabe o que é uma dissonância? Nós estávamos tocando piano agora há pouco. Quando você toca notas que não são harmônicas.
Elas são estranhas de ouvir, elas não agradam quando você soa. Quando você as toca, ela soa de maneira dissonante. Uma ou outra no meio de uma peça é bonita, mas se tocar tudo dissonante, não é bonito, não agrada o ouvido. Então, o pensamento e o sentimento está dissonante. Os interesses nossos como espírito são uns, e os interesses que nós estamos vivenciando são outros. Esse que nós estamos vivenciando são frutos das nossas paixões, dos condicionamentos negativos que a gente já vivenciou em várias vidas e continua vivenciando agora. Ah, mas eu não faço. Não faz, mas pensa. Sente, tem vontade, tem desejos. Na palestra de domingo eu fiz uma colocação de um amigo que tinha esse problema. Ele disse que adormecia e tinha sonhos eróticos, sonhos absurdos, né? E ele se via nos prostíbulos, isso. Só tinha um problema, ele é protestante. E ele achava isso uma coisa abominável. Aí eu perguntei para ele assim, mas vamos tirar fora a religião. Você só acha isso abominável porque a sua religião diz que é e você, então por isso que você acha. Tirando a religião, se você pudesse, você faria isso que você sonha e pensa? Claro que eu faria. Eu estou doido de vontade de fazer. Falei, então meu filho, por isso é que esses pensamentos, esses sonhos não te largam, porque você gosta. Você está alimentando isso como espírito. E por que você não faz? Porque o diabo pega. Aí não tem jeito. Ele só não faz porque o diabo pega. Porque se o diabo não pegasse, faria. Está pegando do mesmo jeito. Porque os sonhos dele são... Ele acorda apavorado, cheio né, desesperado e cada vez mais tenso, mais ansioso. Nós não podemos fazer uma coisa porque o diabo pega. Mesmo que o diabo não existe. Tem coisa pior que o diabo, mas o diabo mesmo não tem. Né? Tem que entender. A gente não deve fazer uma coisa porque nós compreendemos que aquilo não é bom. Espiritualmente aquilo não nos faz bem, está nos atrasando. Quanto mais vivenciamos nossas paixões, mais fincados na terra a gente está. E mais sofrimento a gente vai angariando para a própria existência. Nós estamos atrasando o processo de evolução emocional. Consequentemente, perpetuando o quê? O sofrimento. Quando eu atraso o meu crescimento espiritual, eu perpetuo o sofrimento. E aí não adianta reclamar para Deus, não adianta chorar, não adianta culpar os outros. Primeiro que Deus não tem pena de nós. Deus não tem dó da gente, Deus não tem pena. Ele tem uma coisa muito melhor que isso, Ele tem amor. E por amor Ele deixa a gente passar pelas nossas esbregas, né? Para a gente poder acordar, aprender daquela situação. Deus não... O culpado não é o Criador, né? Senhor, me livra desses pensamentos, desses sonhos, mas eu quero me livrar deles. Esse é o problema, eu quero. Eu peço para Ele, mas eu não quero. Eu acho... O que a gente quer? Que Deus enfie a mão na alma da gente e tire aquilo da gente. É isso que a gente pede em oração. Senhor, tira essa vontade de mim. Não foi Ele que colocou ela lá? Esse condicionamento chamado paixões, que levou a gente àquele estado espiritual, emocional, ele precisa ser trabalhado por nós. A doutrina espírita ensina, verifica onde estão as tuas tendências e trabalha por melhorá-las. O Kardec diz assim, faça todos os esforços que te seja possível para se livrar das suas tendências, né? Quem é o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão? Aquele que faz grandes esforços para domar as suas más inclinações. Não é um esforço qualquer, não. Grandes esforços. Porque são condicionamentos férreos, né? A gente está acorrentado mesmo em correntes que não são fáceis de serem quebradas. Por isso, asseverou Jesus, vigia e ora. Aí vem o Kardec e fala, você tem que fazer grandes esforços. Porque quando a gente altera isso, altera toda a nossa vida. Então, ao invés de reclamar da vida, vamos começar a mudar aqui. Mudar o pensamento e mudar o sentimento, para você ver se a sua vida não muda. Altera completamente. A gente se acalma, a gente se aquieta, percebe melhor as coisas, passa a ver o que não estava vendo. Porque essas vibrações desse campo que nós criamos, próprios de sentimentos indevidos e pensamentos indevidos, elas obliteram a nossa visão. Coisas claras, objetivas, a gente não enxerga. Meu Deus do céu, se eu tivesse visto aquilo, eu não tinha feito. E por que não viu? O que foi que te impediu de ver? O que me impediu de enxergar? O que foi? Quantas vezes a gente escuta a pessoa, se eu tivesse pensado um pouquinho, eu não teria feito o que eu fiz. E por que não pensou? Por que não pensamos? Porque estamos condicionados. Estamos numa névoa, numa fumaça que impede o pensamento e o sentimento lógico. Por falta de vigilância nossa. De querer mudar. Né? O Kardec fala, aquele que é o verdadeiro cristão,
ou até o verdadeiro espírito, é aquele que faz grandes esforços. Aquele que faz, aquele que quer. Então, se nós queremos alterar a nossa vida, né, nós precisamos investir nisso, mudando o que a gente sente e mudando o que a gente pensa, em primeiro lugar, para que as nossas atitudes também sejam melhores. E os sonhos, como acontece? Aí sim, aí começa a mudar do lado de lá. Aí aos poucos a gente começa a sonhar melhor, né? Começa a sonhar. Eu já tenho um jovem que frequentou conosco, quando ele veio para cá, ele tinha acho que 14 anos, e a mãe trouxe porque ele tinha sonhos ruins, ele chorava muito. Depois ele se ligou à mocidade, passou a frequentar a mocidade, passou a vir nos estudos, passou a participar das atividades que a gente tem, começou a mudar as companhias, começou a mudar o hábito, o jeito. Há pouco tempo, ele foi embora para estudar fora e ele me passou uma mensagem dizendo, falou, Davi, faz muito tempo que eu não sei o que é ter aqueles sonhos que eu tinha. Que eu acordava apavorado, acordava desesperado, parecia que tinha alguém me perseguindo, eu tinha medo de dormir. Você vê, hoje eu estou morando fora, longe dos meus pais, e estou me sentindo muito bem. Aconteceu algum milagre para ele? Foi ele que investiu na sua mudança. Ele quis e conseguiu. Ele alterou a dinâmica dos sonhos dele, da estadia no mundo espiritual durante o sono, porque alterou do lado de cá. Não adianta a gente querer ficar bem do lado de lá, né? Eu tenho pesadelo todo dia, porque está vivendo um pesadelo do lado de cá. Verifica o teu pensamento e o teu sentimento, o que vai nas nossas ambições, né? Pessoas ambiciosas costumam estar guindadas a sentimentos inapropriados, que levam a pessoa a ter uma experiência espiritual ruim. E se desencarnar de repente, vai carregar para onde? Vai carregar para lá o quê? Essa atmosfera que está vivenciando aqui, com todos os seus agravantes. Né? E agora nós vamos ver uma coisa que ela vai dizendo aqui embaixo, né? Com a sucessiva repetição, ou seja, desse planejamento que eu acabei de falar da vida, que é também um planejamento para o sono, com a sucessiva repetição dele, nós começamos o quê? A diluir as impressões angustiantes e negativas dos processos arquivados. Então, tudo bem que eu tenho uma história espiritual que me legou muitas paixões, mas eu posso diluir isso aqui. É como se você pegar uma vasilha, um balde d'água, um balde transparente, colocar uma água barrenta dentro dele. Pega a terra vermelha, aquela terra bem vermelha, e faz uma água bem barrenta, quase um caldo ali, bota ali. Se você colocar uma mangueira d'água limpa ali dentro, ligada, por menor que seja o fluxo da água, por menor que seja um pouquinho só, fica observando. O que vai acontecer com a água barrenta? O balde vai encher, a água barrenta começa a ser colocada para fora, e ao cabo de algum tempo nós vamos ter o quê? Água limpa. Só água limpa. Não é? Não é isso que acontece? Cadê a mangueira d'água limpa que a gente tem que colocar na mente e no sentimento? Cadê? E agora, se você olhar para a água daí uma meia hora, vai falar assim, não está adiantando nada, tá vendo? Ainda tem barro nessa porcaria aqui, não adianta. Aí chuta o balde, tira a mangueira de lá, não vai adiantar nada. Então muita gente, ao cabo de algum tempo de tentativa de transformação, percebe que a mudança foi pequena e desanima. Gente, é muito barro, vocês não têm ideia. O arquivo, o teor de paixões que nós temos na alma é muito grande, das experiências passadas. Nós temos uma quantidade de paixões adensadas no espírito muito grande, que não vai ser liberada assim. Eu tenho um amigo que fala assim, eu já faço 15 anos de análise, não mudei nada. Primeiro que ele acha que o analista que vai mudar ele, né? A pessoa vai lá, vai no psicólogo, no terapeuta e acha que é o terapeuta que vai mudar ele. O terapeuta é o quê? Ele é o caminho, ele é o que vai propiciar, vai te ajudar a olhar para onde você precisa olhar. Mas quem vai ter que caminhar? Sou eu. Né? E já vi um outro que fala assim, meu terapeuta, como é que ele fala? Eu sou esperto, minha mãe me obrigou a ir no terapeuta, eu vou lá, falo um monte de baboseira e volto para casa. E acho que enganou alguém, né? Falou, tentando enganar o terapeuta, acho que enganou alguém. Enganou ele mesmo. Continua com a água barrenta lá, vai adiantar. Quem é que vai sofrer? É ele mesmo.
Enquanto não resolver botar a mangueira da água limpa lá dentro, a água barrenta não vai transbordar, ela não vai sair, não vai ser eliminada. Nós temos que diluir, né? A Joana não fala, ela não fala erradicar aqui, ó. Olha a palavra que ela usa. Diluir as impressões angustiantes, né? E negativas. Diluir, né? Não é destruir, porque não tem jeito. Para que aos poucos a água limpa tome o lugar da água suja. Né? Logo mais ele diz, a gente vai fazendo o quê? Abrindo possibilidades a intercâmbio com outros espíritos que se sentirão atraídos e buscarão transmitir mensagem de conforto, de apoio e de beleza. Porque nesses estados de almas que nós nos encontramos, com quem nós sintonizamos do outro lado? Porque nessa irradiação que eu acabei de falar, desse campo que nós temos, nós costumamos ter companhias espirituais para isso. O pessimista tem vários pessimistas do lado dele. Vários espíritos pessimistas. Pessoas que fugiram da vida pelo suicídio, porque não aceitaram a vida que tinha. Espíritos maldosos que só viam coisa errada no mundo, mas nunca fizeram esforço nenhum para mudar. E assim por diante, espíritos malfazejos que ficam em volta da pessoa, atraídos pela psicosfera dela. E assim por diante, o sensualista a mesma coisa, o mentiroso a mesma coisa, o materialista a mesma coisa. Você atrai para si. Ninguém, gente, está sozinho neste mundo. Ninguém, em lugar nenhum. Nós temos companhias constantemente que nos observam e convivem conosco. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam a nossa vida? Pergunta Kardec às entidades venerandas. Mais do que imagineis. Frequentemente eles vos dirigem. Então nós passamos o quê? A comungar pensamentos com essas companhias que vão tornando a nossa vivência mais amarga, mais ruim, mais terrível. Porque não sou só eu pensando. Sou eu pensando junto com aqueles que querem que eu pense dessa maneira. Né? Nossa, minha vida não é boa. Aí vocês do outro lado falam assim, isso mesmo, é uma porcaria. Eu se fosse você se matava. Aí a gente, opa, né? Vem aquela ideia assim, por que eu não me mato? Eu falo, nossa, coisa besta na minha cabeça, Deus me livre disso. Coisa boba. Né? Aí daí um pouco fala assim, tá vendo, ó, nada dá certo para mim. O outro do outro lado fala assim, isso mesmo. Eu estou falando para você que a sua vida está tudo errado. Se mata, rapaz, é melhor. Estão sofrendo também. A nossa irmã perguntou se nós estamos sendo acompanhados por espíritos e se eles não estão sofrendo. Estão sim, estão sofrendo. Mas são orgulhosos, presunçosos, que não querem deixar, admitir que se enganaram, né? Que o mal-estar que estão experimentando no mundo espiritual é culpa deles mesmos. Como nós também. Não queremos aqui na vida admitir que muita coisa ruim que acontece com a gente é culpa nossa. Que a gente não faz nada, não quer mudar, não quer ser diferente. Não tem aquelas pessoas que dizem assim, quem quiser que me aceite como eu sou. Meu filho, os outros aceitam. Quem não se aceita como é, somos nós. Com o tempo, essa coisa de querer viver só como a gente é, vai dando um mal-estar tão grande, o efeito colateral disso é tão ruim, que aí a pessoa vai querer mudar. Porque ela vai se sentir tão mal em si mesma, que ela vai dizer assim, não, melhor é mudar. Tem que mudar. E esses espíritos também estão nessa condição. Mas são como nós, do lado de cá, orgulhosos, que não querem saber de mudar. Aquelas pessoas que do lado de cá têm o prazer de infelicitar a vida dos outros, de colocar suspeitas no coração dos outros. Chega perto e fala assim, eu não sei não, acho que teu marido, hein? Eu se fosse você ficava de olho aberto. Aí a coitada da mulher que nem sonhava lá que o marido tinha feito alguma coisa errada, começa a achar que o marido está traindo ela. E o contrário também, né? Aqueles amigos que chegam perto do meu filho, você já foi em casa 2, 3 vezes durante o dia para ver tua mulher? Sei não. Né? Ou você não acha que o fulano está roubando? Olha lá o que ele tem. Você acha que ele conseguiu tudo aquilo que ele tem trabalhando? Não sei não, acho que ele está, ó, metendo a mão. E assim vai. Pessoas que, infelizes, só conseguem ver coisas ruins em tudo. E coloca como hábito comportamental a suspeição, que é o ato de suspeitar dos outros, de achar que os outros estão fazendo sempre coisas erradas. Se tiver, que o problema é nosso, não é? Por que a gente tem que se incomodar com o mal dos outros? Porque não está bem. Como não está bem, tem que ver os outros mal também. Então são espíritos orgulhosos, que não querem mudar, não querem deixar o sofrimento, então lançam suspeitas sobre a vida dos outros e estimulam os outros a viverem de maneira ruim, como eles estão vivendo também.
Mas isso somos nós que atraímos. Como eu falei, o meu campo vibratório, o campo que eu crio, pode atrair a companhia desses espíritos. E eu posso ser influenciado por eles. Começar a vivenciar uma vida ruim, auxiliado por outros que também pensam da mesma forma. Mas o contrário também é uma verdade. Se eu mudo o pensamento, se eu mudo o sentimento, o que é que eu atraio para perto de mim? Espíritos bons, conselheiros amorosos que vão fazer o quê? Nos transmitir mensagens de conforto, de apoio e de beleza. É aquele que você levanta meio acabrunhado e ele inspira na tua mente. Olha a beleza, olha o sol do dia. Aí você levanta, olha para o sol e fala, gente, eu nunca vi o sol desse jeito. Claro que viu, já viu mais de 1000 vezes. Eu nunca prestou atenção, mas ele te inspirou a ver. Aí você levanta e fala, que sol lindo, olha, ele exalta a beleza das coisas, que beleza. Aí, nossa, que dia maravilhoso. Pronto, começa um dia bom, tranquilo. Não que nem aquele que sai para fora e fala, dia ensolarado, hoje vai fazer um calor infernal. Né? Se está chovendo, fala, que porcaria, vamos molhar tudo. Não tem jeito. Não tem, está num clima de pessimismo. Agora, se eu estou numa boa sintonia, por mais que as minhas paixões, aquelas que estão na minha alma, que eu ainda não mudei, elas queiram me puxar para baixo, se eu estou numa boa sintonia, quando eu vou querendo baixar a minha sintonia, eles me ajudam. Fala, não, meu filho, olha o sol, olha que coisa linda, olha aquele jardim, olha a beleza dos teus filhos, a beleza da tua família, olha que trabalho maravilhoso você tem, já pensou, você pode trabalhar, você pode voltar para casa, você tem um salário, claro que não é o melhor emprego do mundo, mas tá bom, você tá tendo um recurso para você sobreviver. Eles estimulam ideias otimistas em nós, ajudam a gente a levantar o astral, faz a gente ver a beleza da vida, mas precisa ter sintonia, senão eles não vão conseguir. Eles até tentam, mas não tem jeito, né? Não funciona, porque a gente não está naquela sintonia. Por isso que a Joana coloca aqui com muita propriedade, né? Nós precisamos abrir possibilidades, ou seja, elas não são automáticas. Nós precisamos abrir possibilidades. Abrir possibilidades para quê? Para o intercâmbio com os bons espíritos. Tem um conceito no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que o bom médium não é aquele que tem uma flexibilidade maravilhosa, que tem uma faculdade que, assim, exuberante, que vê, que sente, que ouve os espíritos. Não é isso. Esse não é o bom médium. O bom médium é aquele que é simpático aos bons espíritos. Porque por mais singela que for a faculdade dele, os espíritos conseguirão canalizar até ele pensamentos, ideias, sentimentos bons para que ele faça e transmita isso ao lado dele. Enquanto que o outro que tem uma faculdade maravilhosa, mas vive uma vida completamente atrapalhada, só consegue sintonia com quem? Com os espíritos inferiores. Que em vez de produzir coisas boas, vai produzir coisas ruins. Então nós precisamos alterar esse campo, mudar esse nosso jeito de ser e sentir, para a gente poder conseguir sintonizar até mesmo com a espiritualidade superior, porque nós estávamos falando até agora há pouco da nossa mudança, mas nós também sintonizamos, nós não vivemos sozinhos. E na Terra, vivemos conectados a todos aqueles que sentem e pensam como nós. Esse é o grande desespero nosso também, nós não tomamos cuidado. Aqui na Terra, nós vivemos sintonizados com todos aqueles que pensam e sentem como nós. Então imagina a teia onde a gente entra. Equivale dizer, me digas o que você pensa e o que você sente, eu te direi com quem caminhas. Então são milhares, milhões de espíritos com o mesmo pensamento e o mesmo sentimento ligados na mesma teia. Eu preciso saber onde eu coloco o meu plug. Vou colocar aqui, ali ou vou colocar aqui? Eu tenho que escolher onde eu quero colocar o meu plug. E esse plug é o quê? O produto do meu pensamento e do meu sentimento. Sou eu que determino. Portanto, nós não podemos lamentar a própria vida, porque a vida que nós estamos tendo é a vida que nós produzimos espiritualmente para nós. Foi permitido por Deus para que a gente pudesse evoluir, aprender, mas somos nós que dinamizamos isso, criamos essa dinâmica existencial. Fomos nós. A gente criou. Então, a benfeitora coloca bem veemente aqui, de maneira assim, para a gente poder pensar bastante desses intercâmbios, né? Ninguém deve esperar milagres de ocasião no que diz respeito à programação da própria vida.
cada qual respira no clima onde reside o ar que elabora. Nós acabamos de falar. O que é que nós respiramos? O que nós produzimos. Espiritualmente falando, eu respiro aqui dentro. Cada um de nós temos uma psicosfera, que é um halo emocional, vibratório, e nós respiramos dentro dele. Eu não posso lamentar de nada ou de qualquer coisa que eu sinta, pense ou passe, porque eu estou dentro da psicosfera que criei para mim mesmo. Grande parte do teor dessa psicosfera tem a ver com o meu passado, tem a ver com as vidas anteriores. Não quer dizer que eu não possa mudar isso. É óbvio, é claro que eu trago um passado que me envolve e que dita caminhos para eu seguir. Porque a gente não vai se tornar o que a gente quer ser de um dia para o outro. Eu passo 10, 12 encarnações fazendo uma coisa, depois em 2, 3 anos de uma vida quero mudar tudo. Não vai ser assim. Mas eu posso cada dia ser melhor do que o dia anterior. E criando condições para que, apesar de imperfeito e carregar efeitos de um passado fracassado, eu consiga preparar um presente melhor para ter um futuro de sucesso. Mas depende só da gente, né, do sentimento. Na internet tem vários vídeos que lembram isso, né? Só para a gente ter uma ideia. Pessoas que não têm braços e têm uma vida muito mais ativa que a nossa. Eu recebi há poucos dias um link de uma moça que ela se casou, tem um bebê e ela não tem os 2 braços. O carro foi adaptado, ela dirige com os pés. Então ela entra no carro, ela dirige o carro com os pés, ela troca a fralda do bebê, ela faz mamadeira, ela faz comida, só com os pés. A gente foi uns 12 ou 13 anos no Feirão Espírita do Rio de Janeiro, lá do Divaldo Franco, organizado pela Ana Jaissi Guimarães, na cidade do Rio de Janeiro, em prol da Mansão do Caminho, lá da Bahia, né? Lá, quando eu fui para lá, eu conheci um menininho, e ele não tinha os 2 braços. Ele, pequenininho, a gente chegava lá e as outras crianças se embolavam com ele e ele ficava lá brincando. De vez em quando, a gente via ele desenhando. Então, do mesmo jeito que os menininhos desenhavam as folhas, ele também. Com um pé ele apoiava a folha, com a outra ele pegava o lápis e desenhava, como se fosse a mão. A gente pegava ele no colo, ele vinha com o pé no rosto da gente, para passar o pezinho no rosto. Então ele passava o pé, o que ele mais gostava, eu me lembro, de passar o pé no rosto da gente, para sentir com os pés a textura, né, da pele, para sentir a roupa. Ele passava o pezinho assim na roupa da gente, no pé. Ele pedia para a gente estender a mão para ele passar o pé, para ver como é que eram os dedos. Então, com o pezinho, ele passava a mãozinha. Hoje ele já está adulto, já terminou a primeira faculdade, vai fazer uma outra. E pasmem vocês, a mãe é cega. A mãe é cega, o pai não. E é professora de uma universidade no Rio de Janeiro e ela dá aula de psicologia. Professora de psicologia numa universidade do Rio de Janeiro. Você imagina, né? Claro, espíritos que vêm comprometidos em si, mas que não aceitam o limite que a matéria impõe. Como espíritos, suplantam esse limite e vão em frente. E a gente que tem muito mais, reclama. Reclama de muita coisa, acha que não vai dar conta, acha que não vai conseguir. O nosso pensamento determina isso. Nosso sentimento, comprometido pelas paixões do passado, fala isso. O nosso sentimento fala assim: você não vai conseguir não. Você é fracassado, você já errou muitas vezes. Nós erramos. E daí? Todo mundo errou. Mas a gente pode recomeçar. E Deus não está preocupado com os nossos erros, viu? Quem tem que ficar preocupado com os nossos erros somos nós. Deus não está, Ele está preocupado com o que a gente quer ser. E Ele vai ajudar a gente a ser o que a gente quer ser. Não importa o que a gente tenha feito, o que a gente tenha aprontado no passado e nessa vida também. Se você quiser mudar, Deus vai te ajudar, porque Ele está interessado no que você quer ser, não no que você é, que Ele conhece muito bem. Deus sabe quem a gente é, agora Ele quer saber o que a gente quer ser, o que eu quero ser. Então essa cultura do pecado foram as religiões que implantaram na consciência do homem há séculos, né? Foi implantada a questão do pecado, da culpa, para que as pessoas ficassem prisioneiras da culpa e fossem manipuladas religiosamente. Mas o Espiritismo chega e diz assim: não existe culpa, existe responsabilidade. Cada um de nós é responsável pelo que faz. Não é culpa. Deus não condena ninguém, não castiga ninguém. Mas a gente não pode se livrar das consequências do que a gente fez. Mas não é culpa. E Deus ajuda. Senhor, ó, a coisa não andou direito. Está tudo errado.
O que eu faço? Pois não, está aqui o caminho para você. Te ajudo. Vamos recomeçar? É só a gente querer, né? Essa é a nossa determinação. Então ninguém que espere milagre, tem que haver o quê? Mudança. Mudança psíquica de uma paisagem perniciosa para uma outra de qualidade superior. E isso demanda o quê? Duas coisas ela coloca aqui. Tempo e esforço. Demanda tempo e esforço. Duas coisas que a gente não quer. Começa a demorar, a gente fala, tá vendo? Não adiantou nada. Não adianta nada. Não muda as coisas. Esforço. Estou cansado de lutar pela vida. Não aguento mais. A gente vai lutar pela eternidade. Somos espíritos que estamos progredindo. Nós não fomos criados para lutar num tempo e no outro não. Fomos criados para lutar constantemente. Porque nós estamos progredindo. Vamos ter que progredir intelectualmente e afetivamente. Essas são as duas vertentes da evolução. Nós chegaremos à iluminação espiritual suprema quando estivermos completamente intelectualizados em todos os níveis compreensíveis e não compreensíveis ainda por nós, e quando estivermos moralizados supremamente falando. Quando o amor for realmente um traço da nossa personalidade, ou seja, quando nós formos totalmente amor. Quando nos tornarmos amor e inteligência, chegaremos então ao nível supremo de evolução e faremos como os outros espíritos que são co-criadores de Deus, ajudando a construir mundos, a cuidar de mundos. Um dia a gente vai fazer isso. Hoje a gente não consegue cuidar nem da gente mesmo. Não conseguimos. Um dia nós vamos cuidar de um mundo, como a Terra. Jesus cuida da Terra. E ele e aqueles que ele designou para fazer isso, cuida da Terra. O pensamento, nós estamos mergulhados dentro do pensamento do Cristo. Qualquer sentimento nosso, Jesus tem ciência. Qualquer pensamento que a gente tem, ele tem ciência. Ele sabe o que a gente pensa, ele sabe o que a gente sente. Portanto, por isso que as nossas orações precisam ser uma conversa com Deus e com Jesus. Porque ele sabe quem a gente é, o que a gente sente, o que a gente pensa. Então nós vamos ter que mudar. Essa mudança é uma constante, né? Deve ser uma constante, e ela é gradativa, e que ninguém espere milagres. Não vai acontecer um milagre de um dia para o outro. A gente vai ter que insistir muito. Só que um dia após o outro, cada dia vai ser melhor. Então, tempo e esforço. Duas coisas que nós vamos ter que aprender, que é o tempo é o de sempre, é de uma vida, e o esforço é de uma vida. A Joana de Anjos fala numa das suas obras, ela diz assim: muitos dos que planejam mudar querem fazer o bem por um tempo, esforçar até um tanto, mas não querem fazer para sempre e nem se esforçar para sempre. Então, ou seja, não é para um dia ou dois, é para sempre, por uma vida inteira, para que aquele bem que a gente fez naquela vida entranhe-se na nossa natureza e seja inato na próxima. Aí fica mais fácil. Por que a gente vê os grandes mestres da humanidade fazendo obras que a gente não tem coragem de fazer? Por causa disso. Já fizeram no passado. O bem entranhou-se na natureza de tal forma que o espírito, quando acorda aqui na existência, não faz esforço nenhum para fazer o que tem que fazer. Porque ele já tem o ponto de partida, que foi o bem praticado lá atrás. Nós temos que fazer agora, para que esse bem que nós fizemos nessa vida, para nós e para os outros, entranhe-se na nossa natureza e vire um traço de nossa essência, se transformando em uma predisposição inata, que nasça conosco quando a gente voltar para cá outra vez. Isso tem que ser. Por isso que não pode ser um tempo. É de uma vida toda. De uma vida toda. Né? Sem esmorecer. Né? Não é, falar, mas não é fácil. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Ninguém está na Terra em regime de exceção. Não temos espírito em regime de exceção no planeta. Então todos estamos sob a mesma guante, né? Sob a mesma necessidade. Né? E a gente prefere o chicote, se bater, se machucar, do que se esforçar para buscar essa mudança. Pode falar, doutor. Toda essa questão faz todo sentido mesmo. Se você levar em consideração o Espírito Eterno e caminho. Mas nós
boa parte de nós vem de uma cultura que não leva em consideração esse fato. Sim. Dificulta, sim. O doutor perguntou se a gente entende isso a nível do pensamento espírita, né? Mas a gente vem de uma cultura que não vê dessa forma, né? Que vê a gente realmente limitado, né? Num tempo, num espaço, né? E se isso dificulta sim. Porque é um condicionamento também que nós vamos ter que quebrar. Virou uma disposição em nós. Ou seja, a gente é uma parede, é um conceito que está entranhado em nós, que nós temos que alterar. E só realmente o hábito novo, exercitado de maneira contínua e ininterrupta, sem esmorecimento, é que vai alterar esse conceito, vai mudar essa maneira de pensar e sentir. Realmente é muito difícil, não é fácil. A moralização, que os espíritos chamam, né, e o crescimento espiritual não é simples. A iluminação, ela é delicada demais, porque nós trazemos, né, arraigados em nós os hábitos anteriores. Nós somos apaixonados pelas nossas ideias, por aquilo que nós guardamos como verdades que ficam conosco, que até hoje elas ficam ecoando na nossa alma, né? Mesmo que a gente não se lembre delas. Está lá em outra vida, está dentro da nossa memória mnemônica, né? Está na realidade do espírito, mas ela está irradiando. A gente vai tentar fazer alguma coisa e sente que aquilo não vai dar certo, que não vai caminhar, que não vai... De onde vem esse sentimento, né? De onde vem essa resistência? Vem dos valores arquivados, dos valores que nós já temos, dos valores que nós já guardamos como determinantes para a nossa vida. Então, os Espíritos dizem, só a construção de uma nova realidade pode se antepor à outra do que nós somos. Nós não podemos negar quem somos. Não podemos negar as nossas paixões, nossos defeitos, nossas vontades, nossos desejos. Não tem como negar. Isso está em nós. E se reprimir não adianta nada também, como as religiões fazem, né? Cuidado com o diabo, né? Então, se você pudesse, você faria? Faria. E não faz por quê? Porque o diabo pega. Isso não muda, não adianta. Quer dizer, está fazendo para não atrair o diabo, mas não está fazendo porque entendeu o que é bom. O Espiritismo esclarece a gente para que a gente entenda o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é. Para a gente decidir porque vai ser melhor para nós. Não porque é pecado, porque isso é ruim, que isso vai acontecer. Não, o Espírito tem que chegar à conclusão de que essa nova postura vai levá-lo a um estado de felicidade suprema. Se eu quero ser feliz, eu não posso aguardar que essa atribuição seja uma atribuição divina. Deus tem que me fazer feliz. Não. A evolução é uma escolha minha. E a felicidade que eu vou ter vai ser uma construção que eu vou fazer. Chegando a essa conclusão, a gente verifica que a mudança que nós temos que fazer é porque ela é boa para nós. Não é porque nós vamos agradar a Deus, vamos agradar a Ele. Não, não é isso. Nós agradamos a Deus toda vez que nós agimos de maneira correta. Mas esse agradar não é a ideia de bajular, né? Nós bajulamos o Criador para que Ele nos dê alguma coisa. Então a gente faz promessa, a gente anda de joelhos, a gente sobe escada de joelho carregando, né? Para de comer limão, nunca gostou de limão, para de comer, né? Eu falo, né? No meu caso, jaca, né? Para de comer jaca, eu não como mesmo. Vou fazer uma promessa, 1 ano sem comer jaca. Né? Um sacrifício, né? Para agradar a Deus. Está lá no livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar a felicidade futura, basta não fazer o mal? Os Espíritos respondem, não basta não fazer o mal. É preciso fazer todo o bem que te seja possível. Porque todo o mal que advier do bem que você não fez é um mal. Então, ou seja, se eu ficar de braço cruzado, estou fazendo mal. Porque não estou fazendo bem. Então, ou seja, eu tenho que... É um exercício que eu vou ter que fazer constante. Uma dinâmica nova que eu preciso implementar na minha vida, não porque eu quero agradar a Deus, mas é porque eu quero preparar a minha própria felicidade. Eu quero ser feliz, eu quero crescer espiritualmente, eu quero deixar esse estado de animalidade, de inferioridade onde eu me encontro, eu quero ser melhor. Essa deve ser a consciência nova que nós vamos ter que adquirir. É uma consciência nova, completamente diferente dessa que a gente tem, né? Que está guindando a gente, né? Algumas vezes durante essa reprogramação pode ocorrer o quê? Invasões de ideias e hábitos interferindo negativamente, acabamos de falar. Não vai ser fácil, porque quando a gente for querer mudar, nós vamos começar a receber as sugestões do quê? Olha lá, hein? Cuidado aí, cuidado com o que você está fazendo, essa mudança aí, não sei não. Eu vejo isso a respeito dos vícios, quando a gente para, sempre tem alguém falando assim, mas um pouquinho você vai beber, não vai te fazer mal. Isso. É só hoje.
E é um complemento do que eu estava pensando. E aquelas ideias, né? Você vai fazer alguma coisa e chega alguém do lado e fala assim, tem certeza que isso aí vai dar certo? Não é? Que o pessoal fala, botou olho gordo, né? Você está lá pintando o prédio para abrir o seu negócio, chega o cara lá e fala assim, tudo que montaram aqui não deu certo. Não é assim? O cara chega lá, olha para você e fala assim, pode pintar da cor que você quiser. Tudo que montaram aqui não foi para frente. Pronto. Aí você olha e fala assim, meu Deus do céu, o meu negócio também não vai para frente. Ou seja, não é? Tem que responder o contrário, não, agora vai dar certo. Agora vai dar certo. É porque não fizeram direito, né? Você fala assim, é porque não fizeram direito, eu vou fazer direito. Né? Então ele fala aqui, ó, quando você vai reprogramar, ideias e hábitos interferem negativamente. O duro é que esses hábitos, as ideias não vêm de fora, vêm de dentro mesmo. A gente começa a falar assim, vou mudar minha vida. Uma vozinha lá dentro fala assim, vai dar nada certo. Você vai ver. Quero ver se você vai resistir. Tem lá de dentro essas ideias. Então não é os primeiros, a gente vai ter que lutar contra essa ideia. Não, vai dar certo sim. Não sou perfeito, tenho defeitos, tenho um monte de problemas, mas eu posso mudar isso. Eu sou dono de mim mesmo, do meu sentimento. Vai dar certo sim. Por que não? Vou mudar sim. Eu não nasci assim. Deus não me criou assim. Fui eu que me tornei o que eu sou. Então eu posso mudar. Vou mudar isso, né? Aí ela fala, amorosamente, ou seja, sem autoacusação. O que é amorosamente? Não se autoacusar quando você recebe as ideias de fracasso que vem de dentro de si mesmo. Deve-se retornar ao pensamento inicial. Então, ou seja, qual é o meu pensamento inicial? De que vai dar certo, que eu vou conseguir, que eu vou mudar, que eu vou crescer. Tem que amorosamente voltar, ou seja, quando identificando quem a gente é, verificando as coisas enganosas que a gente faz, verificando quem a gente alterar isso dentro. Não, eu vou conseguir sim. Vou conseguir. Volta ao pensamento inicial. Criando novos padrões de conduta mental. Alterando o jeito de pensar. Né? Alterando o jeito de pensar. Não adianta quando vem um pensamento ruim falar assim, eu não posso pensar isso. Tanto pode que pensou. O problema não é pensar isso. O problema é por que eu estou pensando isso. Fazer a pergunta, peraí, por que eu estou tendo esse tipo de pensamento? Por quê? O que será que está acontecendo comigo? Será que eu estou carente? Será que são as minhas carências? Se eu estou carente, então eu vou procurar uns 3, 4 para poder me relacionar. Não é isso. Carência não se supre recebendo nada dos outros. Carência se supre fazendo para os outros. Então eu vou procurar um trabalho benemérito, onde eu possa exercitar o meu sentimento e a minha carência vai embora. Acabou. Quer suprir carência? Faz o bem para os outros. É só começar a fazer o bem e acabou a carência. E o carente não arruma ninguém de perfil positivo para conviver com ele também, porque vai achar outro carente. E aí danou. Eu me liguei a você para você me fazer feliz, agora vem você pedindo para eu te fazer feliz? Pois é. Aí a pessoa não encontra alguém para compartilhar a vida, encontra alguém para jogar âncora no coração dos outros e hospedar-se lá. Não dá certo. Se você estiver bem, se estiver com o sentimento em dia, fazendo a caridade para preencher a sua lacuna, o que vai acontecer? Você vai encontrar alguém nesse mesmo perfil, para dividir uma vida, e não para um se hospedar no coração do outro, achando que o outro vai fazer ele feliz. Tem gente que reclama, aqui no centro mesmo, entre amigos, irmãos, que as pessoas não gostam, não dão a atenção devida. Aí você pergunta para a pessoa, e você dá atenção para as pessoas? Você faz alguma coisa procurando beneficiar as pessoas que estão à sua volta? Se não faz, se eu não faço, eu não posso atrair para mim aquilo que eu não estou dando. Só vou atrair para mim o que eu estiver dando. E se receber alguma coisa que eu não estiver dando, eu não consigo entender o que estou recebendo. Essa é uma das explicações mais sublimes que a benfeitora um dia nos disse, numa colocação com um amigo. Ninguém pode sentir o que está recebendo se não estiver dando. Como é que eu posso querer sentir o amor que alguém está tentando me dar se eu não estou amando? Eu não sei, não consigo entender o que estou recebendo. É aquelas pessoas que são cercadas de afeto, de carinho, de amor, de ternura e reclamam mesmo assim. Todo mundo olha e fala, o que essa pessoa quer mais? Só tem amores do lado dele, as pessoas só faltam botar a língua, porque o tapete já colocou.
O tapete vermelho já foi jogado. Falta botar a alma para o outro passar em cima. E não, nada tá bom. Nada tá bom, eu sou infeliz, nada dá certo, minha vida é uma porcaria, ninguém gosta de mim. Essa é a visão. Porque, ou seja, eu não posso entender o que estou recebendo se eu não estiver dando alguma coisa equivalente. Está sentindo carência? Falta de afetividade? Começa a dar essa afetividade aos outros. Começa a procurar uma causa onde você possa dedicar o teu sentimento, amando o teu semelhante. Com certeza, qualquer gota de afetividade que você receber em volta vai ficar supremamente feliz ao receber, porque vai entender o que está recebendo. Se não der, se não está dando, não tem como entender nada, não tem como receber nada. Essa é a visão dos amigos espirituais para o nosso entendimento. É necessário, portanto, tomar conhecimento da mente, aprofundar recordações, eliminar temores, angústias, corrigir preferências de modelo, ser positivo, afeiçoando-se ao ético e ao saudável. Né? Então a gente precisa fazer o quê? Começar a mudar as nossas preferências. O que é que nós preferimos em nossa vida? Quais são as nossas vontades, desejos? Alterar isso. Né? Cada um é o construtor da sua realidade. O trabalho de libertação tem início no pensamento. E para superar os limites de autossatisfação e realizações felizes, é que o Espírito reencarna na Terra. Nós viemos à Terra para poder superar-nos a nós mesmos. Deixar para trás aqueles sentimentos egoístas, negativos, que têm feito a gente sofrer. Ninguém nos faz sofrer. Nós sofremos por aquilo que ainda não temos e não possuímos. Ninguém nos faz sofrer. Né? Aí, nesse sentido, quando a gente dormir para descansar, né? Dize-me o que sonhas, e eu te direi quem és e qual futuro você vai ter. Então, a pessoa que passa conturbadamente do lado de cá, uma vida, e conturbadamente do lado de lá, enquanto dorme uma vida, consequentemente vai seguir conturbado. Que futuro vai ter um espírito assim? A continuidade da conturbação que vive. Retornando aos painéis da Terra, carregando aflitivas experiências de reconquistas, de reharmonização em si mesmo. Porque mais do que nos reharmonizarmos com os outros, é preciso reharmonizarmos conosco mesmo. É preciso estendermos a nossa afetividade para compreendermos a todos aqueles que caminham conosco, numa tentativa, não em glória, mas de muita satisfação, de viver bem consigo mesmo, na sua própria companhia. Somos a melhor experiência de afetividade que poderemos ter em nossa existência. E nós esperamos isso dos outros. Aguardamos conquistar no coração dos outros o complemento da alegria de viver que nós não temos, enquanto a encontraremos na própria alma, com os esforços que faremos para buscar em nós mesmos a construção do reino de Deus instituída por Jesus, quando disse: o reino de Deus está dentro de vós. Ouça, coração amigo, este é um momento de buscarmos a reconstrução íntima, peça por peça, tijolo a tijolo, da edificação superior e sublime onde iremos habitar. Nunca edificaremos nada no coração de ninguém. Só poderemos auxiliar as pessoas a fazer a sua caminhada, oferecendo guarida em nosso próprio coração, para que sejam amparadas, auxiliadas, amadas. E assim, todas reencontrarão a própria estrada. Eis que surge um convite amoroso do meigo Senhor que esteve entre nós. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ama o teu semelhante como a ti mesmo, para que o ponto de partida do amor fosse-nos o próprio coração. Que Ele nos abençoe nesta manhã de paz e para sempre. Graças a Deus.